Olá, sejam bem-vindos à ConectV e à Associação Comercial e Industrial de Barueri, a Associação A Casa do Empresário. E esse programa é o programa que tem como objetivo entrevistar os candidatos da nossa região, a deputado federal e deputado estadual, para que você, no dia 2 de outubro, na próxima eleição, você tenha a certeza de quem você vai votar e que seja o melhor voto escolhido. E hoje nós estamos trazendo aqui a candidata a deputada estadual pelo Partido Liberal da nossa região, a Ana Paula Rossi. Ana Paula Rossi, muito boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao estúdios da ConectV. Muito boa tarde, boa noite, obrigada pelo convite, é muito bom ter essa oportunidade para falar um pouquinho aqui das minhas propostas, né, como candidata a deputada estadual. Eu estou aqui à sua disposição. Joia, Ana Paula. Ana Paula, antes de mais nada, né, eu gostaria de falar com você que você fizesse uma breve apresentação, já que os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, muitos deles ainda não te conhecem, a grande maioria já te conhece, você é uma pessoa muito conhecida na região. Mas gostaria que você falasse um pouquinho da tua trajetória política, não é? E falasse um pouco do que você já fez, do que você vem fazendo aí como vereadora, já que você já tem alguns mandatos, tá bom? Maravilha, obrigada. Bom, eu sou Ana Paula Rossi, eu já estou há quase 20 anos na vida pública. A minha primeira experiência na vida pública foi como secretária de assistência social na cidade de Osasco, em 2003. Eu fiquei na assistência social em 2003, 2004, depois retornei em 2005, 2006 como secretária. Aí fui candidata a primeira vez a vereadora, a prefeita eu fui candidata primeiro, na verdade, em 2004, saí candidata a prefeita de Osasco, na época um partido muito pequeno, o PHS, e tive 25.220 votos, e foi a minha primeira experiência como candidata, e levei a eleição para o segundo turno, em Osasco. Então, brinco que foi uma derrota com sabor de vitória, porque com uma estrutura mínima que a gente tinha de campanha, a gente conseguiu, para mim foi uma vitória, foi um voto de confiança, porque eu não era conhecida, confiança pelo trabalho do meu pai, Francisco Rossi, porque ele era a atração dos meus comícios. Na época eram permitidos showmícios, eu não tinha cantor para levar, então era o meu pai que era a principal atração, né? Que é inclusive cantor também, segura na mão de Deus. Então, assim, foi uma primeira experiência muito positiva. Eu falo que foi uma derrota com sabor de vitória mesmo. E foi onde eu descobri a importância da política, de fato, de defender a nossa posição. Depois disso, eu me elegi vereadora pela primeira vez na campanha em 2008, assumi em 2009. Uma das minhas principais bandeiras nessa primeira oportunidade, por ter passado pela assistência social, foi a área social, principalmente o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Naquele momento, nós tínhamos a CPI da pedofilia no Senado, presidido pelo Magno Malta. E eu levei essa discussão para a cidade de Osasco e acabei ampliando para a região. Eu tive a oportunidade de dar palestras sobre essa questão do abuso sexual de crianças e adolescentes em várias cidades da nossa região, inclusive na cidade de Barueri. E depois disso, dessa experiência, eu saí candidata a vice-prefeita em 2012, quando eu ia encerrar o meu mandato de vereadora. Eu não saí candidata à reeleição, saí candidata a vice-prefeita do Dr. Celso Giglio. E ali foi uma experiência inversa, né? Nós ganhamos e não levamos. Nós tivemos a maioria de votos na cidade, eu e o Dr. Celso, eu como vice dele, mas nós tínhamos um problema na candidatura, foi impugnado, os votos foram anulados. Então, aí foi muito triste, porque foi uma vitória com sabor de derrota, porque nós ganhamos e não levamos. Mas Deus está no controle de tudo. Depois disso, eu retornei como candidata a vereadora. Eu fui candidata a deputada estadual em outras oportunidades, mas eu voltei à Câmara Municipal, fui eleita novamente, fui a segunda mais votada de Osasco em 2016, mas eu só tomei posse e logo em seguida eu assumi como secretária de Educação, também na cidade de Osasco, em 2017, onde eu fiquei por um ano como secretária. Naquele ano foi o ano de avaliação do IDEB,
e nós conseguimos aumentar o índice de desenvolvimento educacional da cidade de Osasco, da educação básica. Nós chegamos à média de 6,1, então foi um número muito importante para a cidade de Osasco. Em 2018, eu retornei à Câmara Municipal, assumi a Procuradoria Especial da Mulher na Câmara Municipal, onde estou até hoje, como Procuradora Especial da Mulher, que também é uma das minhas pautas principais, a defesa da mulher vítima de violência. Quando fui secretária de Assistência Social em 2005, já faz algum tempo, eu fui responsável pelo projeto, implantar o projeto, o atendimento do Centro de Referência da Mulher Vítima de Violência, que acontece em Osasco, existe em Osasco até hoje. Então, já era uma pauta em 2005. Hoje em dia, eu diria até que já se tornou até moda falar muito da questão da violência contra a mulher, mas é uma pauta que, para mim, sempre teve muita importância. Desde o início da minha vida pública, sempre atuei muito nessa pauta. E, depois disso, fui candidata à reeleição de vereadora na última eleição. Fui reeleita, terceira mais votada da Câmara Municipal. Lembrando que em Osasco nós temos 21 vereadores, todos têm o mesmo peso depois de eleitos, mas assim, eu entendo isso como uma boa avaliação do trabalho que eu desenvolvi nesse período que eu estive e continuo na Câmara Municipal. Né? Assim, as minhas principais bandeiras, hoje nós temos em Osasco também a Guardiã Maria da Penha, que é um projeto de minha autoria, o Prodamo, que é o Programa de Defesa das Mulheres, também um programa de minha autoria. Né? Vereador, o legislativo, né? O legislador, ele trabalha nas mais diversas frentes. Sempre tem aquela pauta que a gente tem o maior domínio. No meu caso, pela minha experiência, né, a questão da assistência social, deficiente, dos idosos, da criança, da mulher, e também a pauta da educação. Eu sou formada em magistério, que já não existe mais. Também sou formada em pedagogia, sou pedagoga, são as minhas áreas de formação. Eu acho que é isso, né? E como eu disse, né? Eu acho que eu trago já, na verdade, eu brinco, porque a minha experiência na vida pública é uma experiência de quase 20 anos. Mas eu já tenho quase 50 anos, porque eu nasci num berço político. Né? Meu pai, Francisco Rossi, foi prefeito de Osasco a primeira vez em 72. Esse ano de 2022, agora dia 15 de novembro, ele completa 50 anos de vida pública. Foi a primeira vez que ele foi eleito, foi em 72. Ao lado da minha mãe, que também completa 50 anos de vida pública, porque ele foi eleito prefeito e ela a primeira-dama da cidade, em 72. Atualmente, a minha mãe é vice-prefeita de Osasco, em segundo mandato, como vice, nossa primeira vice-prefeita mulher na cidade de Osasco. E eu também estou como líder do governo na Câmara Municipal. Também a primeira mulher líder de governo da Câmara Municipal. Acho que deu para falar um pouquinho, né? Eu costumo dizer, eu estou vereadora, mas o meu papel, minha responsabilidade quanto cidadã, esse é permanente. Muito obrigada aí pela paciência. Quanta coisa, né? Muito bem, candidata. Muita gente, principalmente nessa época, eles dão muito valor aí, a gente vê muita polarização e pessoas falando aí de quem vai ser o presidente, quem vai ser o governador e tudo, mas poucos sabem que verdadeiramente o Brasil ele não é conduzido só pelo presidente ou só pelos governadores, né? E tem o legislativo, que é muito importante. E por isso que a gente traz aqui os candidatos dos legislativos, que é justamente para poder falar da competência legal do legislativo. Eu gostaria que você falasse um pouco qual que é a competência de um deputado estadual. Muito importante essa pergunta. Parabéns à CIB por abrir esse espaço, a ConnectV, porque é muito importante que as pessoas tenham esse entendimento, né? As eleições, as pessoas acabam focando mais no majoritário, nos executivos, né? Presidente, governador, e acabam deixando para um segundo momento a escolha de um deputado estadual, de um deputado federal, de um senador, e é fundamental. Né? A gente costuma dizer, eu vou falar mais uma vez da cidade de Osasco, onde eu sou vereadora em terceiro mandato, que tudo que acontece na cidade passa pelo Legislativo, passa pela Câmara Municipal. E na Assembleia Legislativa a dinâmica é a mesma. Então, o deputado federal, o deputado estadual, também o federal, tudo passa pelas mãos dele.
né? Então, tem um papel muito importante. O executivo, por si só, ele não tem essa autonomia de decisão, esse poder de decisão. Ele encaminha projetos de lei que são aprovados ou não pelo Legislativo, pela Casa Legislativa. No caso do Estado, a Assembleia Legislativa, onde ficam os deputados estaduais. Um outro papel muito importante para a nossa região é ter representantes da região, né? Da região oeste, a nossa região, que é uma região tão importante no estado de São Paulo, que precisa ter representantes legítimos daqui. Eu acho muito importante o que vocês estão fazendo, trazendo candidatos da região de uma forma geral. Então, a CIB está de parabéns, porque dá essa oportunidade para as pessoas conhecerem quais são os candidatos da região, conhecerem suas propostas, o trabalho já desenvolvido e terem essa oportunidade de escolha, uma escolha consciente, né? Infelizmente, a gente vê assim, as pesquisas, as pessoas ainda... O número de indecisos para legislativo, para tanto estadual como federal, é gigantesco. As pessoas estão discutindo muito, está muito polarizada a eleição presidencial, né? A eleição para governo também, mas a gente pouco vê discussão com relação aos deputados estaduais e deputados federais. E os deputados estaduais também têm as suas emendas parlamentares, que são de fundamental importância para as cidades aqui da região, porque ela atrai possibilidades de muitos investimentos na cidade. Então, quanto mais representantes tivermos da nossa região, melhor para todas as cidades aqui da região na região oeste aqui da Grande São Paulo. Olha aí, pessoal. Você não sabia, passa a ficar sabendo, né? Se bem que os nossos ouvintes, os nossos colegas e telespectadores já sabem, porque a Connect TV já tem como padrão, né, fazer aí não só os debates, mas também as entrevistas com os políticos. Mas é isso. Candidata, nós sabemos aí, como você já falou, que muito das suas propostas e muito dos teus projetos, eles são fundamentados na área social, né? Sim. Mas é evidente que o legislativo, o político, ele tem um olhar como um todo, né, principalmente para a região. Nós temos um grande problema, né? O Brasil não é só o Brasil, mas São Paulo, do modo geral, tem um grande problema com emprego e geração de renda, né? Gostaria que você falasse um pouquinho, né, para a gente aí sobre a ideia, a proposta aí que você teria aí para poder estar falando realmente de um assunto tão importante como é a geração de renda e emprego. Com relação à geração de renda, geração de emprego, o que eu observo, e aí eu não tenho como não puxar, né, para o meu lado da assistência social, até mesmo da própria educação, a minha experiência como secretária de assistência social mostrou, porque ali nós tínhamos vários programas sociais, eles visavam, né, tinha o recurso, na época nós tínhamos o Renda Mínima, o Renda Cidadã, foi um pouquinho antes do Bolsa Família, que depois ele agregou diversos benefícios que já existiam e se tornou o Bolsa Família. Mas nós tínhamos alguns programas, inclusive tinha um programa estadual que era o Renda Cidadã e o Renda Mínima, que era um programa municipal. Ele partia do princípio que você oferecia um recurso para as famílias, mas a contrapartida da família era a qualificação profissional, porque é buscar independência, inserir no mercado de trabalho essas pessoas. Então, tem tudo a ver com o que você me perguntou. E o que a gente observa, e hoje, mais ainda, a cidade de Osasco tem recebido diversos empreendimentos, diversas empresas, e a gente percebe que a gente tem que fazer um casamento entre a qualificação e a necessidade das empresas. Eu vejo isso muito importante que a gente tenha esse olhar, né? Na época a gente oferecia algumas qualificações, eu lembro que quando entrei na secretaria, falei, puxa, a gente tinha que pensar, conversar, aproximar do empresário aqui da cidade, né, do comércio da cidade e identificar qual a mão de obra que eles mais carecem no município. Né? Então, eu acho que é por esse caminho, é isso que a gente tem que estudar e viabilizar dessa forma. Né? Você fazer esse caminho, o inverso, inclusive, verificar qual a maior demanda de mão de obra. Porque, recentemente, nós debatemos essa pauta na Câmara,
que a gente tem empresas que têm necessidade de uma qualificação, uma mão de obra específica que o município às vezes não tem para oferecer e acabam vindo pessoas de outras regiões para poder abraçar e entrar nessa vaga. Por que não qualificar as pessoas da nossa região? Então, eu acho que a gente tem que pensar, tem que ter esse olhar. Eu acho que é esse olhar mesmo que a gente vai conseguir ampliar a oferta, né, de mão de obra qualificada de acordo com a demanda, com a necessidade também que eles têm de contratação. Importante isso, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Voltar a qualificação para a demanda, o que de fato está precisando. Então, eu não tenho dúvidas nenhuma de que esse é um dos caminhos. É isso mesmo. Recentemente a gente fez uma pesquisa aqui e uma das dores mais latentes da região é o ramo hoteleiro, que tem falta de mão de obra de camareira, serviços específicos que não consegue ter. Então seriam escolas específicas e cursos rápidos, né? Pessoas que estão desempregadas e cursos rápidos aí que você pode fazer em um mês, 45 dias, que atende principalmente pessoas, mulheres, né, mães, que podem fazer o curso e que têm uma boa remuneração e que tem que ouvir, né? Tem que ouvir o empresário, tem que ouvir o médio empresário para saber o que... Olha, principalmente nesse período que a gente vive hoje, pós-pandemia, eu digo que é muito, muito difícil ser microempreendedor. O que eu acho é que a gente tem que concentrar forças, estudar, descobrir meios da gente garantir, porque o que a gente tem vivido, o que eu tenho vivido no meu dia a dia, o que a gente observa, muitos microempreendedores que faliram, que desistiram. Então, a gente tem mesmo que trabalhar para resgatar, porque eles são extremamente importantes, é uma mão de obra muito importante, que atende mulheres donas de casa, são microempreendedoras. Então, a gente tem que achar alternativas de incentivo e de recuperação, porque muitos, infelizmente, nesse período que a gente tem vivido, muitos desistiram, foram pegos pela pandemia, perderam seus negócios, e tem sido uma fase muito difícil. Eu me coloco aqui como candidata a deputada estadual, se eleita, eu já me coloco aqui à disposição, né? Nós temos aí as associações comerciais, que com certeza tem pessoas extremamente qualificadas para até nortear, né? Eu costumo, como legisladora, né, numa Câmara Municipal, eu sempre falo que a gente não detém o conhecimento de todas as áreas, mas a gente tem que estar sempre aberto a ouvir quem é da área e nos mostrar o caminho. E eu me coloco aqui à disposição para fazer exatamente isso, para abrir esse caminho de discussão na Assembleia Legislativa. O que tiver ao meu alcance, com certeza farei, porque a gente vive isso no dia a dia. A gente percebe essa necessidade no dia a dia. E como deputada estadual, eu terei essa oportunidade de fazer também a diferença. Excelente, porque as associações comerciais industriais de São Paulo, elas são realmente a voz dos empreendedores, dos pequenos, médios, né? Principalmente os pequenos e médios. Os grandes eles já estão praticamente solidificados, mas os pequenos e médios têm realmente essa dor e às vezes não conseguem se sustentar só com a parte administrativa. Precisa de um apoio político para isso. Então, mas é isso que eu acho importante. Tem que ter o político na ponta que esteja de portas abertas para receber as associações comerciais e debater de forma transparente essa pauta tão importante. Então, eu já me coloco aqui à disposição para que a gente esteja debatendo, até mesmo para que eu tenha mais informações para poder ver de que forma eu posso atuar como deputada estadual para fazer a diferença também com o micro e médio empreendedor. E com relação aos impostos e à desoneração fiscal, candidata? Olha, esse é o tema mais difícil ainda. Né? Eu falei que eu tenho quase 20 anos de experiência de vida pública e, assim... Meu pai já foi candidato e teve em São Paulo e teve como vice, candidato a vice, o Marco Sintra. Sim. E na época o Marco Sintra, isso já faz mais de 25 anos, e o Marco Sintra, ele já trazia para o debate, para a discussão, a questão do imposto único. Então, olha como é complexa essa pauta.
Essa pauta é extremamente complexa porque mais de 25 anos nós estamos aqui ainda discutindo a desoneração fiscal, porque o empresário ele não consegue manter a quantidade de impostos que tem que pagar, né? absurdas. A gente é uma pauta que tem que ser muito discutida, mas mais do que discutida, ela tem que ser resolvida. Então, eu vou ser honesta, eu vou me colocar também aqui à disposição para estar discutindo quais as alternativas, mas assim, eu vejo com bastante preocupação, porque, como eu disse, o imposto único, hoje nós temos aí candidatos discutindo o imposto único, e que a gente já discute há tantos anos. Então, acho que mais do que discutir agora, a gente tem que colocar em prática, porque o que acontece no nosso país, infelizmente, é insustentável. É um absurdo, né? É um absurdo. Candidata, para a nossa região, né? Você como nascida, criada, já vereadora em Osasco, mais de 20 anos, do modo geral, para a nossa região, você poderia apresentar alguma proposta que você já tem aí, não só para a nossa região, evidente, poderia fazer as suas considerações finais e falar de algum projeto específico? Olha, em primeiro lugar, eu quero me colocar aqui à disposição, a forma que eu já atuo como vereadora. Eu deixo meu gabinete de portas abertas para sugestões. As pessoas às vezes entendem que o legislativo está distante, a questão de lei, isso é muito distante da minha realidade. Não é distante. Você que está aí na outra ponta, você entende quais são as necessidades de mudanças, quais as necessidades que o legislador precisa ter um olhar diferenciado, que às vezes a gente está ali e não enxerga aquela questão pontual. E eu dou aqui um exemplo para vocês. Eu fui procurada, na verdade, o meu pai foi procurado na rádio por 2 munícipes de um bairro de Osasco, do quilômetro 18, e elas levaram uma sugestão de uma mudança da lei com relação às bancas de jornais e revistas. Que, no caso, na cidade de Osasco, a lei era muito antiga e ela não permitia a comercialização de outros produtos que não jornais e revistas. E essa realidade já deixou de ser a nossa realidade há muitos anos. As bancas comercializam diversos outros produtos de forma irregular até então, e correndo risco de apreensão dos produtos, né? De ter um grande prejuízo, de estar trabalhando de forma irregular, uma insegurança. E ela inclusive levou uma minuta de proposta de mudança da legislação. Meu pai me ligou, eu recebi. Então, para resumir, levei essas 2 senhoras até o prefeito, falei da minuta delas, do projeto, da sugestão. Ele falou, não, pode encaminhar para cá. Aí, no meu gabinete, em conjunto com as 2, nós sentamos, verificamos a questão da própria parte legal mesmo, do texto, de adequar algumas situações, alguns artigos. E hoje, na cidade, eu apresentei como uma indicação, porque, lembrando que nem sempre o legislador é de iniciativa do legislador. Muitos dos projetos só podem partir do executivo. Mas cabe ao legislador fazer uma minuta e encaminhar ao executivo como uma indicação, que é a forma correta. E aí foi isso que foi feito. Como eu já havia conversado com o prefeito, fiz a indicação já com a minuta do projeto de alteração, como uma lei complementar, e o prefeito encaminhou à Câmara Municipal. E hoje as bancas de jornais de Osasco estão legalizadas, podem comercializar diversos outros produtos, porque a legislação anterior falava de ficha telefônica. Você que é mais jovem nem sabe o que foi uma ficha telefônica. Então, você porque sabe, né? A gente entrega a idade aqui. Usamos muito ficha telefônica. Então, fita cassete, constava da lei também. Então, algumas situações foi atualizado e hoje as bancas têm, os proprietários de bancas de jornais de Osasco têm essa segurança legal de comercializar diversos outros produtos, que não só revistas e jornais. Então, eu acho que a minha principal proposta é essa, é manter meu gabinete de portas abertas, e eu estou aberta a ouvir as ideias, as sugestões, as necessidades, e, diante disso, buscar a legislação que precisa ser alterada, o que precisa ser proposto, indicado, no caso, ao governador, né, como eu tenho feito em Osasco hoje para o prefeito, porque é esse o nosso papel. Nós estamos lá para fazer essa intermediação entre o Poder Executivo e a população. Ouvir mais. Então, um gabinete de portas abertas, que é dessa forma que eu tenho atuado e eu quero dar continuidade. E óbvio, né?
Como eu disse, eu atuo muito nessa questão da violência contra a mulher, de combate à violência contra a mulher, criança, os idosos, a questão dos deficientes. Eu quero ampliar o trabalho que eu já desenvolvi na cidade de Osasco. Eu quero levar esse projeto, eu quero desenvolver agora ainda mais para o nosso estado, principalmente para a nossa região, para a região metropolitana, para a região oeste do estado de São Paulo. É esse principal objetivo, mas a principal proposta é essa, um legislativo de portas abertas, para poder ouvir a população e que você tenha consciência que as suas ideias têm importância, assim. Às vezes as pessoas estão em casa e falam, pensei uma coisa louca aqui. Às vezes aquela coisa maluca que você pensou, a gente vem, senta, conversando, a gente consegue entender a importância que ela tem e na prática, como que a gente pode colocar. E é para isso que a gente está aqui. Perfeito, candidata. Passa, então, as suas considerações do número, o que você tem direito aí. Muito obrigada. Mais uma vez eu quero agradecer essa rica oportunidade de estar aqui participando, podendo falar um pouquinho, né, as pessoas me conhecerem um pouquinho melhor, né? E eu aproveito também agora para pedir o seu voto, o seu apoio. Eu sou Ana Paula Rossi, eu estou como candidata a deputada estadual. O meu número é o 22022. E é importante lembrar que eu posso ser votada em qualquer cidade do estado de São Paulo. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos. Amém. É isso aí, pessoal. Então, hoje você ouviu mais uma proposta de mais uma candidata da nossa região, né? Que pela ConectV, pela Associação Comercial e Industrial de Barueri, trouxe até você, para que você, no próximo dia 2 de outubro, faça a sua melhor escolha. A ConectV, o canal realmente que leva até você a melhor informação. Um abraço.